Descriminalização. Opiniões de especialistas, médicos, cientistas, autoridades e artistas de todo o mundo. Eu peço a sua compreensão que eu não manjo muito a pronúncia do inglês, então em alguns momentos quando eu for falar alguma palavra ou algum título, alguma coisa e que não pronunciar corretamente, você me perdoe, mas o meu interesse é passar adiante essas informações. Sobre a proibição das drogas. Proibir o álcool geraria o quê? Se proibissem, você iria parar de tomar caipirinha? Iam surgir quadrilhas e quadrilhas dominando as cidades para controlar a distribuição do álcool. Então o que o Estado faz? Quer beber? Beba. Quer cair na sarjeta? Caia. Problema seu. Não é função do Estado protegê-lo contra você mesmo. Então, quer fumar um baseado? Fume. Quer passar o dia inteiro fumando um baseado e olhando para a igreja? Passe. Criar uma estrutura social de repressão ainda acaba com a polícia. Porque a polícia vai se sendo corrompida, os juízes também, todo mundo. Dr. Cláudio Varela, fonte revista Fórum. Esperávamos encontrar que o uso pesado de maconha aumentaria o risco de câncer. Mas descobrimos que mesmo aqueles que fumaram mais de 20 mil baseados em toda a vida não tiveram maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Opinião do Dr. Donald Taskin, diretor do Laboratório de Funções Pulmonar da Universidade da Califórnia. Maconha combate câncer agressivo, revelam estudos. Nós começamos pesquisando câncer de mama, mas atualmente descobrimos que o canabidiol também funciona com outros tipos de câncer agressivo, cerebral, na próstata, em qualquer tipo que o gene ID1 esteja presente em alto nível. Os dados dos ensaios pré-clínicos são muito fortes e não há nenhuma toxicidade. Há realmente uma série de pesquisas para serem feitas e deixar as pessoas animadas. Sean McAllister e Pierre Desprez, microbiologista da California Medical Center, Estados Unidos. Aí está um gráfico onde mostra o ranking das drogas mais danosas. Em primeiro lugar, o álcool, né? Esse azul mostra os danos causados ao usuário e o vermelho os danos causados à sociedade. Então perceba que ela está em primeiro lugar, seguida vem logo após a heroína e logo depois o crack, a metafetamina, no caso, cocaína, tabaco, anfetamina, e daí só vem a maconha, o êxtase, o LSD e os cogumelos, né? Esse estudo publicado por Nutiel em 2010 na conceituada revista médica The Lancet. A proibição das drogas é uma questão moral? Eu estimei estatisticamente que a proibição das drogas está causando 10 mil homicídios por ano nos Estados Unidos. É um problema moral o fato do governo matar 10 mil pessoas por ano. É um problema moral o governo tornar criminosas pessoas que estão simplesmente fazendo algo que talvez eu ou você não aprovemos, mas que não estão ameaçando a mais ninguém. A maioria das prisões por drogas são de usuários. Eu acho absolutamente vergonhoso que nosso governo esteja à disposição de converter pessoas que não estão ameaçando ninguém em criminosos. Opinião de Milton Friedman, economista do Prêmio Nobel em Economia. A guerra contra as drogas faliu e as pessoas que precisam verdadeiramente de tratamento não conseguem nada. Muitos que carecem da maconha para uso medicinal, a fim de curar as suas doenças, também não a obtêm. Estamos a gastar milhões, a lotar os presídios com infratores não violentos e a sacrificar a nossa liberdade. Opinião de Sting, cantor. Fonte Terra Magazine.
Seria uma boa estratégia por parte do governo legalizar o consumo da maconha, pois, comparado com outras drogas receitadas pelos médicos, essa é muito menos nociva à saúde. Opinião da atriz Salma Hayek. Fonte Terra. A criminalização das drogas faz com que outras pessoas que não o usuário arquem com as consequências. É claro que os abusos no uso das drogas são um problema de saúde pública, mas são casos limite. Hoje morre muito mais gente na guerra do tráfico, inclusive inocentes, crianças e trabalhadores atingidos por balas perdidas, do que de overdose. Há muito mais vidas de brasileiros desperdiçadas nos presídios, de onde poucos saem sociabilizados, do que nas clínicas de recuperação de drogados. Opinião de Maria Rita Kell, psicanalista. Fonte Revista Época. Fumo desde 1968. Estou com 75 anos, fumando um enquanto escrevo esse texto. Para mim, é uma planta sagrada. Além do mais, sou cardíaco, preciso de uma receita, pois a maconha é vasodilatadora, como o vinho. Ela nos põe em contato conosco e com o nosso entorno, com fenômenos sem rótulos. Para mim, sempre foi uma musa inspiradora. E não me sinto dependente quando não tenho. Passo às vezes até por um certo jejum para desfrutar de novo como uma virgem da sagrada cannabis. Opinião de Zé Celso, uma das figuras mais importantes do teatro brasileiro. Destacou-se como diretor, ator, dramaturgo e encenador. Fonte Folha de São Paulo. Já foi falado lá, mas vamos ver de novo aqui. Esperávamos encontrar que o uso pesado da maconha aumentaria o risco do câncer, mas descobrimos que mesmo aqueles que fumam mais de 20 mil baseados em toda a vida não tiveram maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Dr. Donald Tasman, diretor do Laboratório de Função Pulmonar da Universidade da Califórnia. Isso aqui foi colocado 2 vezes. Eu creio que você não esqueça que é a opinião de quem conhece. A Austrália quer legalizar maconha e êxtase para combater drogas. Estudos sobre drogas ilegais feitos na Austrália propõem ao governo do país legalizar a maconha e o êxtase para controlar o aumento de entorpecentes no país. Ficou claro que a proibição das drogas não funciona e que é preciso adotar outros enfoques, como legalização e o controle governamental do consumo. O relatório deixa patente que a polícia australiana, apesar de desempenhar um bom trabalho, não conseguiu ter impacto sério no tráfico e consumo de drogas. Bob Douglas, coautor do relatório. A guerra contra as drogas é fracassada em todos os objetivos que ela propôs. Do controle dela, da produção, comercialização, consumo, violência e corrupção policial. Mas ela continua regendo há mais de 40 anos no mundo e no Brasil. Então, uma política com tantos fracassos deve ter alguma coisa por trás dela, que é um sucesso. Na minha modesta opinião, é porque ela alimenta a indústria da guerra e do controle do crime. Opinião de Vera Malaguti, socióloga, doutora e pós-doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da URJ, professora do curso de pós-graduação em criminologia, direito penal do Instituto Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia. Gilberta Aslay, pesquisadora do Laboratório de Política Pública do Estado do Rio, é entrevistada pelo canal Globo News. Legalizar vai reduzir a violência associada às drogas, fruto danoso da sua proibição. Nos lugares em que os programas de redução de danos ou descriminalização do usuário foram aceitos, o uso de drogas não aumentou, aumentando sim a demanda por orientação e ajuda, sinal de que podemos avançar e criar formas solidárias e democráticas de convivência com as drogas. Gilberta Aslay, pesquisadora do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. A popularidade é crescente nas pesquisas.
56% dos americanos querem a regulamentação da cannabis. Não é mais questão de conservadores contra progressistas, porque até mesmo americanos religiosos defendem o fim da guerra às drogas, por terem aprisionado gente demais já. Doug Fine, jornalista, autor do livro investigativo Too High to Fail, Cannabis and the New Green Economic Revolution, Folha de São Paulo. A guerra às drogas não conhece fronteiras. É uma forma de escravidão fazer com que tantos jovens acabem na prisão por tráfico. Isto é um problema internacional e não acabará a menos que se mudem as regras. Descriminalizar as drogas seria um primeiro passo. Oliver Stone, cineasta. Em um grupo de 50 usuários pesados de crack, 68% deles conseguiram abandonar definitivamente a pedra, pela substituição pela maconha. Maconha, porta de saída. Dartil Xavier, psiquiatra e professor da Unifesp. I Want Beer. Aqui mostra que eles querem cerveja, querem beber. 1933, saíram fazendo passeata já. Tinha passeata para liberar o álcool. A pior droga que mata hoje, já estavam fazendo em 1973 passeata pedindo a liberação. Veja como é que é. E hoje muita gente se escandaliza quando se faz a marcha da maconha. Mas esse daí que mais mata no mundo, em acidentes e por uso, tá aí. O senhor acha que o caminho para o Brasil é regular a venda da maconha? Eu acho que sim. Acho que você tem que descriminalizar e regular. Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao Terra. Não tenho o menor problema em dizer que gostava de maconha. Todo mundo já fumou seu baseadinho alguma vez na vida. Eu sou a favor da liberação, mas é preciso ser feita com calma, de forma organizada. Diogo Nogueira, em entrevista à revista Status. Seria imoral, antiético, desumano não fornecer esse alívio para as pessoas que estão sofrendo, por motivos que vão além da medicina e que a ciência não fundamenta. Como você vai dizer para alguém com câncer terminal que ele não pode fumar maconha para aliviar sua dor? Daniele Piomelli, neurocientista pesquisador da Universidade da Califórnia. O primeiro passo seria descriminalizar as drogas. Já está provado que o consumo não aumenta após a descriminalização. Também defendemos o cultivo caseiro da maconha. Já está provado que a porta de entrada para as drogas mais pesadas não é a maconha, e sim o traficante. O autocultivo desvincularia o usuário do crime organizado. Leonardo Zabó, roteirista do filme Quebrando o Tabu, membro do secretariado da Comissão Global de Políticas sobre Drogas e coordenadora da rede Pense Livre. Fonte Revista Época. A proibição das drogas fracassou em tentar reduzir o consumo global e deu de presente um negócio multibilionário a organizações criminosas e insurgentes paramilitares. A chamada guerra às drogas criou uma ameaça significativa à segurança internacional. Opinião de Nigel Inkester, diretor da Divisão de Ameaças Transnacionais e Riscos Políticos do International Institute for Strategic Studies, IISS de Londres, ex-diretor do Serviço Secreto Britânico. O potencial médico da maconha é altíssimo, porque médicos não receitam se é uma droga maravilhosa por duas razões. Primeiro, eles possuem os mesmos preconceitos que estão presentes em toda a sociedade. E, segundo, médicos de formação ocidental não gostam de usar fitoterápicos. Dr. João Menezes, PhD pelo Massachusetts General Hospital e Harvard Medical School
e neurocientista do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Os últimos 30 anos da história ocidental comprovam que é impossível combater o tráfico de drogas. Não se trata de uma opinião, mas de uma constatação. Foram gastos bilhões de dólares na guerra contra as drogas e o tráfico vai muito bem, obrigado. O lucro permanece, a demanda se mantém, mesmo nos países que possuem as melhores polícias e os mais sofisticados mecanismos de controle, como os Estados Unidos. Alguns fatores viabilizam a expansão do tráfico de drogas, como a criminalização e a proibição, sem a qual não poderia realizar-se esse comércio em condições tão lucrativas e tão predatórias para o consumidor. Luiz Eduardo Soares, antropólogo, especialista em segurança pública, autor do livro Elite da Tropa, que inspirou o filme Tropa de Elite. Fonte Instituto Humanitas Unisson. As estatísticas mostram que 80% que usam droga usam maconha, e como ela é a menos daninha, menos que o cigarro, é razoável que a gente a separe das demais, para tirar essa receita do tráfico. Minha opinião é a de que a maconha pode ser tratada de forma diferente, isto é, regulada, como é o álcool e o cigarro. Fernando Henrique, em entrevista à revista Trip.